Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus no teu coração, a paz de Cristo na tua vida hoje, né? Um dia abençoado para você, para toda a sua casa, toda a sua família, né? Que nessa manhã linda de hoje, manhã de quarta-feira, né? O Senhor Jesus possa entrar na tua casa, né? Que o Espírito de Deus ele possa habitar no teu lar nesse dia lindo de hoje, que o Senhor preparou para cada um de nós, né? Que nós venhamos desfrutar do melhor desse dia, porque Ele já preparou para cada um de nós, né? Ele já nos deu para a gente viver, então que nós possamos, né, viver da melhor forma, da melhor maneira, né, na presença desse Deus, que nós venhamos viver o hoje, o aqui e o agora. Porque o amanhã não nos pertence, o amanhã pertence ao Senhor. Então, que nós possamos, né, viver hoje. Não podemos deixar para viver amanhã o que nós podemos viver hoje. Não podemos deixar para fazer amanhã o que nós podemos fazer hoje. Então, hoje eu quero que você faça, né, tudo aquilo que você pode fazer hoje. Tudo que está em seu alcance para você fazer. Aleluia! Louvado seja Deus, faça hoje. A decisão que você tem que tomar, tome hoje. Não deixe para tomar amanhã. Se você tem que falar algo para alguém, fale hoje. Não deixe para falar amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje nós estamos aqui, né? Agora estamos aqui. Daqui a um pouco a gente não sabemos se ainda estaremos aqui. Então, minha querida, eu quero te encorajar hoje a você tomar, né, atitude na tua vida hoje. A você tomar decisões corretas na sua vida hoje, a fazer a coisa certa hoje, né? E jamais deixar algo para amanhã, alguma coisa pendente para o dia da manhã, porque o amanhã ele não nos pertence. Então, garanta hoje sempre estar, né, fazendo a coisa certa. Amém? Para a honra e glória do nome do Senhor. E eu vou deixar a palavra de hoje aqui para o nosso coração, né? O alimento, o sustento para a nossa vida, para a nossa alma, né? Aqui no livro de Mateus, capítulo 21, que nós possamos compreender claramente o que o Senhor Jesus está falando, né, para o nosso coração, nessa manhã de hoje, manhã linda, né, que o Senhor já preparou para cada um de nós, que já está preparado, né, para nós vivermos. Amém, igreja? E a palavra do Senhor nos diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, e se alguém vos disser alguma coisa, responde-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprir, né, o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortaram ramos de árvore e espalharam-os pela estrada. E as multidões, né, tanto as que perseguia como as que o seguia, clamava: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor. Oh, glória! Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Aleluia! Tendo Jesus entrado
no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, e vós, porém, a transformares em covil de salteadores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do nome desse Deus. Igreja, na minha vida e na tua vida hoje, né? Que palavra abençoada. Que palavra da parte do Senhor para o nosso dia de hoje, para o nosso entendimento, né? Que o Senhor Jesus, ele quer que nós entendamos aqui nessa palavra hoje, que nós compreendemos, né, o que ele falou para o nosso coração, né? Porque essa palavra aqui, né, é a entrada triunfal, quando Jesus chega em Jerusalém, né? Jesus entra, né, na cidade santa, né? Quando o rei chega, o rei tão esperado, o rei tão desejado, né, por todos, mas Jesus chega de forma diferente. Jesus chega ali de forma diferente, a qual ninguém esperava, né? Que o rei, que o Messias, que o Salvador chegasse daquela forma. E Jesus chega ali, né? Montado em um jumentinho, quebrando, né? Todos os protocolos, quebrando tudo mesmo, mostrando, né? Que ele veio realmente para fazer a diferença. Né, que o nosso Deus é esse, ele veio para fazer a diferença, ele veio realmente, né, para não fazer acepção de pessoas, porque Jesus, ele não faz acepção de pessoas, né, por isso que o nosso rei, né, é o rei dos humildes, porque o nosso Deus, né, é um Deus que ele não olha, né, ele não tem um olhar como, né, a gente olhamos, né, o Senhor, ele olha para o coração. Né? Mas aqui dentro dessa palavra que eu quero deixar para o teu coração hoje, o entendimento que eu quero trazer para a tua vida hoje, né? É quando Jesus chega, a primeira coisa que ele faz, ele entra direto para onde? Para o templo. Ele entra direto para a casa do Senhor. Aleluia. Ele entra exatamente ali, né, pro templo. E quando ele chega ali dentro do templo, né, na casa física, né, o templo, o local de adoração, o local de ensinamento, né, o local onde nós vamos, né, prestar o nosso culto racional ao Senhor, o local de adorar o nosso Deus, né, o templo, né, a igreja física, né, de pedra, de madeira, né, a igreja física, né, é o templo do Senhor, né, o templo físico. Né? Então, quando Jesus chega, que Jesus entra ali estava acontecendo coisas fora do normal. Ali estava acontecendo coisas, né, inadequadas, que não podia estar acontecendo dentro da casa do Senhor, né? Quando Jesus chega ali, o povo, né, tinha feito da casa do Senhor um comércio, um local onde o povo vendia, né, comprava. E Jesus, ele chega ali, ele começa a derribar todas as mesas, todas as cadeiras, começa a expulsar aqueles, né, que transformou a casa do Senhor em um covil de salteadores, ladrões, exatamente isso que Jesus afirma, né? Então, igreja do Senhor, né? Jesus, ele chega ali para quê? Para colocar a casa em ordem. Jesus chega ali para colocar a casa do Senhor em ordem, porque estava em desordem, estava uma bagunça. A casa do Senhor estava completamente, né, uma bagunça. E os que era para colocar em ordem, né, não colocaram. As transformaram, né, nessa forma, numa bagunça. Né? Então, o que eu quero trazer hoje para o teu coração, essa palavra que você entenda hoje é: a nossa casa nós precisamos colocar em ordem. Né? A nossa casa física, aonde nós habitamos, aonde nós moramos com a nossa família, o nosso lar, ele precisa ser colocado em ordem. Essa é a recomendação do Senhor para a tua vida hoje. É tempo de nós colocarmos a nossa casa, o nosso lar em ordem. Né? Porque Jesus, né, ele quer habitar no nosso lar. Jesus, ele quer entrar na nossa casa, ele quer fazer morada. Mas Jesus, né, ele não habita, né, no meio de bagunça.
Jesus, ele não habita, né, em meio à sujeira. Jesus, ele não habita onde tem brigas, onde tem fofocas, imoralidades. Jesus, ele não habita, oh glória, aleluia. O Senhor, ele não habita, igreja. Então, o Senhor me trouxe hoje aqui essa palavra para nós pararmos e compreendermos, né, que a casa precisa estar em ordem. Jesus chega ali, o templo estava uma bagunça. A primeira coisa que ele faz é colocar em ordem. É começar a organizar. É começar, né, trazer a organização para aquele local, para o templo. Para o local onde o Senhor precisa entrar, onde o Senhor entra, onde o Senhor habita, onde o Senhor faz morada, né? Que é na sua casa, que é no seu templo. E da mesma forma, igreja, é a nossa casa. A nossa casa, onde nós moramos com a nossa família, ela precisa estar em ordem. E hoje nós precisamos pedir direção ao Senhor, pedir direção ao Espírito Santo. Senhor, me dá direção para eu consertar a minha casa, para eu colocar a minha casa em ordem. Me mostra, Pai, o que eu preciso fazer, né, para me colocar a minha casa em ordem, para que o Senhor possa entrar e fazer morada e habitar. Porque se estiver bagunça, igreja, Jesus, ele não entra. Jesus, ele não habita. Eu te afirmo, o Senhor, ele não habita em meio à bagunça. Se a nossa casa ela não estiver edificada corretamente, o Senhor Jesus, ele não tem prazer nesse local. Aleluia. Oh, Amaia Xerecanta, Alabaxúria. Espírito do Deus Altíssimo, aleluia. Oh, Manaia Xerecanda, Alabaia Xúria. Igreja do Senhor, é tempo de nós colocarmos a nossa casa em ordem. É tempo de nós nos voltar para Cristo e começar a verdadeira igreja dentro da nossa casa. Porque a verdadeira igreja começa dentro do nosso lar. A gente colocando a nossa casa em ordem, para que o Espírito Santo de Deus, né, ele tenha prazer em habitar dentro da nossa casa. Para que ele tenha prazer de entrar e fazer morada. Para que ele faça parte da nossa família, para que ele seja membro da nossa família, né? Para que ele não só seja, né, um visitante, mas que ele seja um morador. Aleluia. Mas para isso, igreja, a nossa casa precisa estar em ordem. A nossa casa precisa estar em ordem. E nós precisamos, né? Quem tem que edificar a nossa casa somos nós. Sou eu e é você que precisa colocar, né, a nossa casa em ordem e decência, né? Colocar tudo, né, no seu devido local. Eu vou deixar uma passagem aqui para você entender, né, como que Deus age, como que Deus trabalha, né? Aqui em 2 Samuel, em 2 Samuel, 2 Samuel, deixa eu ver aqui, 6. 2 Samuel 6, exatamente isso. 2 Samuel 6, né, que é a passagem quando Davi, né, ele ia conduzindo a Arca da Aliança do Senhor, né, quando ele recuperou a Arca da Aliança, que representa, né, a presença de Deus, quando Davi recupera dos filisteus, né, e ele vai conduzindo para Jerusalém, né, para a cidade dele, para a cidade de Davi, né? E ele estava levando a Arca da Aliança, né, de maneira errada. Davi estava conduzindo a Arca do Senhor de maneira errada, né? Porque desde lá do princípio, Deus já tinha dado, né, a recomendação, Deus já tinha dado a orientação como que era para conduzir a Arca do Senhor na lei de Moisés, né? Moisés já tinha deixado a sua lei, né, escrita na sua lei, né? Como que se conduzia a Arca da Aliança do Senhor. E Davi estava, né, conduzindo a presença de Deus de maneira errada. Davi estava conduzindo de maneira errada, né? Porque a lei, né, fala que a Arca da Aliança teria que ser conduzida, né, pelos levitas nos seus ombros, né? A arca é uma caixa, né? Era uma caixa assim quadrada, né? E colocava, né, 2 madeiras de cada lado. Aí 4 levitas, né,
pegava na ponta de cada madeira nos seus ombros e conduzia a arca. Mas Davi estava levando como a arca? Em cima de um carro de bois. Davi estava conduzindo a arca em cima de um carro de bois, né? E ali ele estava conduzindo da maneira errada. Então os bois tropeçaram, né? Os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçam, né? Usa, né? Que é um levita, toca a mão na arca para a arca não cair, né? Mas na hora que ele toca a mão ali para a arca não cair, ele é fulminado na mesma da hora. Na mesma da hora, Uza foi fulminado. Ele morreu instantaneamente ali naquele local. Por que que ele morreu? Né? Ele era um levita. Para você ver, ele era um levita. Né? Mas o que trouxe, né, para Deus fazer isso foi a forma a qual a arca estava sendo conduzida. Então, Uza, infelizmente, né, pagou as consequências do erro de Davi. Né? Por conta, né? Por fato de Davi ter conduzido a arca da maneira errada. Quando Uza toca a mão ali na arca, Uza foi fulminado. Então ele pagou as consequências, né? A consequência caiu sobre ele, porque ele tocou na arca. Né? E ali, para o Senhor, né, era uma falta de reverência, não podia jamais fazer aquilo. Então, o que eu entendo aqui, né? E naquele momento ali, Davi, né, ele ficou triste, ele ficou sem saber o que ele ia fazer para ele terminar, né, de conduzir a arca até Jerusalém. Então a arca ficou aonde? Davi deu ordem para a arca ser deixada na casa de Obed-edom. Aleluia. A arca foi conduzida, né, até a casa de Obed-edom. E a arca ficou ali 3 meses. Aleluia. Oh, glória. A arca, né? A presença de Deus ficou na casa desse homem por 3 meses. Você imagina a alegria desse homem. Você imagina a alegria, a felicidade desse homem, o privilégio que esse homem não teve de ter a presença de Deus na sua casa. De ter a presença de Deus dentro da sua casa, que a Arca da Aliança, né, representa a presença de Deus. Você imagina algo que era impossível se tornou possível para aquele homem, né? Ele não tinha nada a ver com o erro de Davi. E ele foi privilegiado, né, em ter a presença de Deus dentro da sua casa. E a Bíblia descreve aqui claramente, né, que Deus o abençoou e toda a sua casa. Entendeu, igreja? Deus abençoou aquele homem. Deus abençoou toda a sua casa, toda a sua família. Porque é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós. É nos abençoar. Né? É nos abençoar o que o Senhor quer para nós. O que o Senhor tem cada vez mais para a nossa vida, né? É que Ele quer cada vez mais nos abençoar. Né? Ele quer nos abençoar. Então aquele homem ele foi abençoado por Deus poderosamente, a sua família, a sua casa. 3 meses que a Arca da Aliança ficou ali, que a presença de Deus ficou ali, né? Até Davi voltar de maneira correta e terminar, né, o trajeto da arca até Jerusalém. Então, igreja do Senhor, o que nós entendemos aqui é isso. O Senhor, ele quer nos abençoar. O Senhor, ele quer cada vez mais, né, nos abençoar, mas para isso a nossa casa precisa estar edificada. Para isso a nossa casa precisa estar da forma correta a qual o Senhor Jesus quer que ela esteja. Então, hoje é manhã de nós buscarmos direção ao Senhor. Pedir a Ele, Senhor, me dá direção. O que tem dentro da minha casa que eu preciso mudar? O que há dentro da minha casa que eu preciso consertar, Senhor? Entra e me mostra. Para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa fazer morada. Que eu tenho certeza, minha querida, que Ele vai te dar direção. Ele vai te mostrar o que você precisa fazer dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque eu falo por experiência própria. Porque o Senhor, Ele fez isso comigo. Né? O Senhor, ele fez isso comigo. Essa palavra, né, é experiência própria da minha vida, né? Que a primeira palavra do Senhor, ela vem para mim, para depois eu passar para vocês, né? É assim com cada um, né? A primeira palavra corta para nós. E foi o que o Senhor fez na minha vida,
O Senhor, Ele me deu estratégia para fazer dentro da minha casa, para me edificar a minha casa. E é o que eu estou fazendo. Eu estou edificando a minha casa para a honra e glória do nome do Senhor. Então, eu creio que hoje o Senhor vai te dar estratégia. Se você crê, o Senhor, Ele vai te conduzir, né, a edificar a tua casa da maneira correta. A te dar sabedoria. Olha, sabedoria para você edificar a sua casa da maneira correta, né? Aqui em 2 Crônicas, né, 9, nós vemos a passagem, né, da rainha de Sabá, quando ela ficou sabendo, né, de Salomão, da sabedoria de Salomão, né? Quando a fama de Salomão, quando Deus, né, constituiu Salomão como rei de Israel, a fama de Salomão correu longe, né? A fama de Salomão correu muito longe, né? Por conta da sua riqueza, por conta da sua sabedoria que Deus tinha lhe concedido, né? E quando a rainha de Sabá ficou sabendo, né, ela foi até lá tirar prova. Ela queria ver com seus próprios olhos, né, aquilo, né, que ela tinha ouvido falar de Salomão. E ela foi até lá. E eu vou ler essa passagem aqui para você entender, né, como é que Deus faz. Amém, igreja? Então, preste atenção nessa palavra aqui. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e ouro em abundância, e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá, de Sabá a Salomão. Não, tá errado. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a sua casa e a casa que edificara. Presta atenção aqui, ó. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros e os seus trajes, e os holocaustos que oferecia, né, na casa do Senhor, ficou como fora de si. Aleluia! E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a repetir a respeito da tua sabedoria. Foi verdade a palavra que eu ouvi falar ao teu respeito, né, na minha terra, né, da tua sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi, oh glória, com os meus próprios olhos. Oh, aleluia, igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. Presta atenção. Essa mulher, essa rainha, né, quando ela soube da fama de Salomão, ela não acreditou. Ela não acreditou em tudo aquilo que o povo falava de Salomão. Mas quando ela chegou, né, tudo que ela tinha em mente para falar para Salomão, né, ela falou para ver se realmente Salomão né, era tudo aquilo que o povo falava. Né? Mas Salomão deu explicação para todas as perguntas que ela tinha, né? E ela ficou admirada quando ela viu tamanha sabedoria daquele homem, quando ela viu, né, a casa de Salomão, como Salomão tinha edificado. Ela ficou, né, perplexa, né, quando ela viu, né, os seus criados, os trajes, até as roupas deles, né? Ela observou que era de maneira diferente. Como eles serviam a mesa,
Até o holocausto que era servido no templo do Senhor, ela ficou assim sem saber, né? A própria palavra descreve aqui que ela ficou fora de si, que ela não acreditou, né? Por conta de quê? A sabedoria de Salomão, né? A sabedoria que Deus deu a Salomão e ele edificou a sua casa. Aleluia. A forma a qual ele edificou a sua casa, né? Então, ela fez o quê? Né? Ela glorificou o nome de Deus. Ela glorificou, igreja, o nome do Senhor. Olha o que ela fala aqui. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus, porque o teu Deus ama a Israel para estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele para executares juízo e justiça. Louvado seja Deus, igreja. E é o que eu quero que você entenda aqui, que quando o nosso Deus age, quando o nosso Deus faz, todos vão ver e todos vão se render diante, né, do que o Deus opera em nossa vida. Diante de tudo que Deus faz na nossa vida, não tem como as pessoas que estão em nossa volta não ver. Elas vão ver. E quando elas verem, elas vão crer que é Deus que está fazendo. Foi o que essa rainha fez aqui. Ela, né, ela admitiu, ela reconheceu Deus. Aleluia! Por tudo aquilo, né, que Salomão tinha, por conta da sua riqueza, da sua sabedoria, né, da sua, né, de como ele conduzia ali a sua casa, os seus servos, né, como era aquilo. Ela ficou sem acreditar, ela ficou, né, perplexa ali com tudo que ela viu, né, e ela diz, foi muito mais do que eu imaginava, né, foi muito mais do que ela imaginava, do que ela ouviu falar, foi muito mais além. Aleluia! E isso é o que o nosso Deus faz na nossa vida, igreja. E é o que nós precisamos fazer, porque as pessoas estão em nossa volta, né? Elas estão vendo, elas estão nos observando. A Bíblia nos diz, né, que é uma nuvem, né, de testemunho em nossa volta. Elas estão nos vendo, né? E essa rainha, ela veio de longe. Ó, a fama de Salomão correu longe, né? Ela veio de longe com a sua comitiva para ver com seus próprios olhos o que Deus tinha feito na vida daquele homem, né? A sabedoria que Deus tinha dado para aquele homem. E aquele homem usou da maneira correta a sua sabedoria. Então, igreja do Senhor, o que eu quero que você entenda hoje aqui nessa palavra é: Deus, ele vai te dar sabedoria. Deus, ele vai te dar estratégia para você, aleluia, edificar a sua casa da maneira correta, porque ele quer entrar, ele quer habitar, ele quer fazer morada dentro da tua casa hoje. Ele quer fazer morada na tua casa, minha querida irmã. Então, fica com essa palavra para o teu coração hoje. Presta atenção o que Deus está falando com você, o que Deus quer que você entenda, né? Porque a palavra do Senhor também nos diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, né? Entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, igreja, o Senhor quer entrar na tua casa, o Senhor quer fazer morada, o Senhor quer habitar contigo 24 horas dentro do teu lar. Mas você precisa, né, abrir a porta primeiro. Pedir a ele: Deus, me conduza, Senhor. Faça, Pai, a tua vontade na minha vida. Me dê sabedoria. Me dê visão para que eu veja as coisas que estão erradas. Para que eu coloque, né, no local certo. Que nem Jesus chegou ali no templo, né, e colocou as coisas no local. E fez uma faxina. E organizou o templo do Senhor. Porque o templo do Senhor, né, é chamado casa de oração. E assim tem que ser a nossa casa. O Senhor tem que ter prazer de entrar, de habitar no nosso lar. Amém, igreja do Senhor? Fica com essa palavra e eu vou orar pela tua vida nessa manhã de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã de hoje, Deus, eu me coloco aqui na tua presença para louvar e agradecer o teu santo nome, Jesus.
Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, Senhor, pelo nosso deitar, pelo nosso levantar, pelo nosso entrar, pelo nosso sair, Deus. Muito obrigada, Pai. Tu és um Deus que nos guarda, Tu és um Deus que nos vê, Tu és um Deus, Pai amado, que tem todo o controle e todo o domínio sobre a nossa vida, Pai. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nesse dia de hoje, Pai, o Senhor venha, Senhor, entrar em cada casa, em cada lar, Senhor. Pai, dá direção, Senhor. Que o Senhor venha dar direção, estratégia ao teu povo, Pai, como edificar a sua casa, Pai. Para que o Senhor possa entrar, aleluia, e fazer morada, Pai. Porque esse é o desejo do teu coração, Pai, é entrar na nossa casa, é fazer morada, é nos abençoar dentro do nosso lar. Aleluia, que o nosso lar, Senhor, seja cada vez mais abençoado por Ti, que o Senhor tenha prazer cada vez mais de nos abençoar, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, vai agindo, vai operando, Senhor, nessa manhã, meu Pai. Eu coloco cada família, Deus, nas Tuas mãos, Senhor, que o Senhor venha restituir esses lares, Pai. O Senhor venha, Pai, aleluia. Meu Pai querido, restaurar, Senhor. O Senhor venha, Pai amado, estabilizar, Senhor Jesus, essas casas, Senhor. Colocar em ordem, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Seja feita a tua vontade, o teu querer, Pai, na nossa vida hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Opera o teu milagre, opera o teu querer na nossa vida, Senhor, no seio da nossa família, Pai. Porque a nossa família é do Senhor, a nossa casa é do Senhor. Eu declaro, a nossa família é do Senhor, porque família é constituição do Senhor, Pai. Pai querido, a nossa casa ela tem a marca da promessa, para honra e glória do nome do Senhor. Pai, haja conforme o teu querer e a tua vontade, Deus, na nossa casa, Senhor. Entra, Pai, faça morada, Jesus. Coloca em ordem a nossa casa, Senhor, para honra e glória do nome, do teu santo nome, Pai, para que o Senhor possa habitar, Deus, para que o Senhor possa fazer morada. Pai, é o que eu oro nessa manhã e te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Igreja do Senhor, tenha um dia abençoado, né? Fica com essa palavra para o teu coração. Presta atenção o que Deus está falando contigo hoje, né? O que Deus está falando, né? Nessa semana, né? É semana, né? De nós nos voltar para nossa família, de nós ver, né? O que a nossa família está precisando e tomar as decisões corretas e fazer a coisa certa. Então hoje, presta atenção no que Deus falou no teu coração hoje. Coloca a tua casa em ordem. É tempo de colocar a casa em ordem. Amém? No nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.